Olá, eu sou o professor Rafi Gomes e vamos para mais um vídeo. E aí, tá animado para continuar nosso trabalho? Estou bastante animado. Afinal, o que estamos fazendo aqui é olhar para frente. É perceber que a partir de um dado podemos pensar, planejar e executar ações que criem caminhos de aprendizagens aos nossos alunos. Então, vamos lá? No primeiro vídeo, vimos alguns conceitos bem importantes para o nosso trabalho. Vimos que o IDEB é o produto da nota padronizada da Prova Brasil e o fluxo, que é a taxa de aprovação. Vimos qual a influência do fluxo em relação ao IDEB. Refletimos que o IDEB traduz o conceito de uma escola, de uma boa escola, que é aquela que consegue ensinar e encorajar seus alunos a seguirem sua trajetória normalmente. Isso fica evidenciado ao observarmos que os alunos dessa boa escola irão conseguir ter um bom desempenho na aprendizagem e, consequentemente, na prova, e terão sucesso na trajetória escolar, ou seja, serão aprovados. Depois, vimos que utilizando o QEDU, você consegue ter acesso a várias informações educacionais, dentre elas o IDEB da escola, do município e da rede, ao fluxo escolar e sua evolução ao longo dos últimos anos e, por último, a matriz SAEB. Nesse vídeo, a partir da análise dos dados da Rede Municipal de Educação de Catalão, iremos discutir sobre a construção de metas de aprendizado para uma rede ou escola. Utilizaremos o exemplo da Rede Municipal de Educação de Catalão, por alguns motivos. Primeiro, vimos que seria bacana navegarmos em um dado de uma rede real. Segundo, é uma rede que conheça o trabalho desenvolvido e vale a pena conhecermos um pouco mais. E por último, Catalão também autorizou a utilizar os seus dados, ok? Então vamos lá. Para facilitar nosso trabalho, vamos fazer o recorte. No caso, nossa análise se iniciará para a matemática do quinto ano, tudo bem? Seguindo, a escala SAEB vai até 500 pontos. O legal aqui é que podemos relacionar essa escala com as habilidades dominadas pelos alunos. Para ficar mais claro, vamos verificar a escala SAEB. Como você pode ver, a escala SAEB de matemática está dividida em 10 níveis. Nessa escala, podemos inferir quais são as habilidades dominadas pela maioria dos alunos de uma escola, por exemplo. Vamos resumir essa parte? O importante aqui é você saber que cada valor da proficiência pode indicar quais são as habilidades dominadas pela maioria dos alunos, ok? Fantástico isso, não é mesmo? Que tal analisarmos os dados da Rede Municipal de Educação de Catalão? Vamos lá? Para isso, vamos contar com a ajuda do portal QEDU. Estão lembrados como faz para encontrar o IDEB, a proficiência, o fluxo de uma escola e de uma rede? Vamos lá? É bem rapidinho. Veja que a proficiência média de matemática dos anos iniciais da Rede Municipal de Educação de Catalão na Prova Brasil de 2013 foi de 254,83 pontos. Quero aqui destacar um ponto bem importante. Por tratar-se de uma média, temos que lembrar que nem todos os alunos da rede tiveram essa pontuação na Prova Brasil, tudo bem? Alguns tiveram desempenho superior e outros inferior. A boa notícia é que os dados da Prova Brasil nos permitem saber quantos alunos que fizeram a Prova Brasil de 2013, por exemplo, tiveram pontuação acima e abaixo dessa média. Esse tópico será abordado logo adiante, quando falarmos da distribuição dos alunos pelos padrões de desempenho. Guarda essa informação aí, tudo bem? Para saber quais são as habilidades em desenvolvimento pela maioria dos alunos dessa rede, faremos o cruzamento da proficiência com a escala SAEB, ok? Vamos lá? A proficiência média de matemática dessa rede foi de 254,83 pontos. Como você pode ver na escala SAEB, essa proficiência posiciona a rede em matemática do quinto ano no nível 6. Então, para traduzir as habilidades previstas nessa escala em ações, é importante que a escola e os professores tenham em vista as habilidades do nível 6 e também do nível 7. Haja vista que o indicador é uma média e devemos considerar a dispersão do desempenho dos alunos. Nesse caso, para Catalão, podemos supor que os alunos dos anos iniciais em matemática desenvolveram as habilidades de vários níveis distintos, com maior concentração nos níveis 6 e 7. É importante ressaltar que essa rede, de acordo com os dados de 2011, obteve em matemática, no quinto ano, 216,05 pontos, localizando-se no nível 4. Um crescimento fantástico, não é mesmo?
Posteriormente, iremos detalhar em nossa sequência de vídeos o que foi feito em Catalão, bem como por outras escolas em outros municípios que garantiram maior aprendizado aos seus alunos. Podemos seguir? Vamos agora para um outro recorte. Iremos analisar os dados de língua portuguesa dos anos iniciais da Rede Municipal de Educação de Catalão, ok? O exercício é o mesmo. Como já acessamos ao QEDU e vimos os dados de matemática de Catalão, basta voltarmos à tela e focarmos em língua portuguesa para os anos iniciais. Veja que a proficiência média da rede em língua portuguesa foi de 230,12 pontos. Como você pode ver, esse valor está localizado na escala SAEB no nível 5, ok? Como já vimos, tivemos alunos com níveis de desempenho distintos, com maior concentração nos níveis 5 e 6. Logo, ao desenvolver o planejamento pedagógico, é necessário que a escola leve em conta as habilidades previstas na escala SAEB, ou seja, elaborar e executar ações e atividades que proporcionam o desenvolvimento das habilidades previstas, no caso de Catalão, com maior ênfase no nível 6 para português e nível 7 para matemática. Dito isso, vamos seguir? Penso que já avançamos muito, não é mesmo? Porém, precisamos avançar um pouco mais, só fazendo uma memória do que já aprendemos até aqui. Aprendemos a identificar o IDEB da escola e da rede, a proficiência que formou esse IDEB e quais as habilidades desenvolvidas por parte considerável dos alunos. Agora, vamos dar um passo um pouco maior. Que tal pensarmos juntos e fazer um exercício de estipular metas plausíveis e execuíveis e desafiadoras para a sua escola e sua rede? Para isso, iremos lançar mão de uma nova ferramenta que é o QEDU Redes. Com ele, teremos condições de simular o fluxo e a proficiência de uma escola ou rede e estabelecermos metas bem transparentes. Vamos lá? O QEDU Redes é um novo portal de acesso gratuito para escola e rede. Ele traz algumas informações sistematizadas que são bem estratégicas para o diagnóstico preciso de minha escola e rede e dão suporte para a tomada de decisão. Lembrando que nosso foco agora é construir metas a partir do diagnóstico que fizemos. Faremos aqui, junto com vocês, o desenho de metas que foram feitas pelo município de Catalão. Para isso, iremos acessar ao QEDU Redes. A primeira tela mostra um raio-x da rede. Veja a evolução do IDEB, fluxo, aprendizado e a proficiência em língua portuguesa e matemática. Para um bom desenho de meta, é importante pensarmos um pouco também sobre o contexto atual. Como foi a evolução do IDEB da escola ou da rede nas duas últimas edições? Em caso de uma evolução positiva, sugerimos as seguintes reflexões. As condições hoje são mais ou menos favoráveis? As ações julgadas positivas continuam ou tivemos alguma paralisação por um motivo ou outro? A rede está mais madura e aprofundou nas ações que contribuíram para o resultado ou por algum motivo houve uma mudança de rota? O que está estabelecido no Plano Municipal de Educação? A reflexão sobre essas perguntas irá te ajudar a fazer um desenho conservador ou ousado para as metas. Esperamos que o caminho de ousadia seja o mais comum. Essas reflexões feitas, seguimos para o simulador do IDEB. Como você pode ver, a Rede Municipal de Educação de Catalão conseguiu alcançar em 2013 o IDEB de 6,8 para os anos iniciais. Detalhando os componentes, você vê do lado esquerdo da tela o fluxo de cada ano escolar dos anos iniciais e do lado direito da tela a proficiência de língua portuguesa e matemática, correto? Quanto ao fluxo, você percebe que a rede está com um fluxo médio de 98%, o que é um ótimo fluxo. Veja também que o maior gargalo no fluxo está no terceiro ano do ensino fundamental, com taxa de aprovação de pouco mais de 93%. Algumas ações nesse ano escolar certamente podem ser desenvolvidas, como, por exemplo, reforço no turno regular ou no contraturno, em alguns dias durante a semana, encaminhamento ao programa Mais Educação, atendimento individualizado, reagrupamento, monitoria. Nessa rede, praticamente não há abandono, considerando o forte trabalho de redução ao abandono que Catalão possui. Monitoramento, contato com os pais e encaminhamentos ao Conselho Tutelar e Ministério Público nos casos em que esgotarem as tentativas junto aos responsáveis. Considerando esses pontos, a meta desse município, traçada pela equipe da Secretaria,
juntamente com os gestores escolares, é permanecer com o fluxo de 98%. Destacamos que, apesar de terem atingido, permanecer nesse patamar já é um ótimo desafio, não é mesmo? Agora, considerando a proficiência, a rede decidiu ousar. O raciocínio do grupo foi o seguinte: se conseguiram dar um salto em qualidade, propiciando que os alunos aprendessem mais, tendo a rede alcançado o nível 6 em matemática e o nível 5 em língua portuguesa, após uma análise crítica do que deu certo, o que fez e não fez sentido, eles julgaram que teriam condições de oferecer novos caminhos para que a rede conseguisse consolidar as habilidades dos próximos níveis. Nesse sentido, a meta para a matemática foi saltar de 254,83 para 274, ou seja, finalizar o nível 6. Já para a língua portuguesa, a meta foi concluir o nível 5, ao saltar de 230,12 para 249. Como você pode ver, com essas alterações construídas pela rede, projetou-se em tese uma evolução de 6,8 para 7,6 no IDEB dos anos iniciais. Como pode ocorrer uma variação entre um ou outro indicador, a rede fechou em uma meta de 7,5. Bacana isso, não é mesmo? Vamos detalhar um pouco mais? Vamos voltar ao que deixamos no estacionamento. Iremos detalhar e destrinchar um pouco mais sobre a proficiência. Temos que ter o cuidado, pois ela pode mascarar uma realidade de grandes desigualdades educacionais dentro da rede ou de uma escola. Para exemplificar melhor, vamos considerar duas escolas A e B. Vamos supor que a proficiência média da escola A em matemática dos anos iniciais evoluiu na Prova Brasil de 210 para 230 pontos. Já a escola B evoluiu de 210 para 225 pontos. Será que posso afirmar que a situação dos alunos da escola A está melhor do que a da escola B? A resposta é não. Não podemos afirmar. No caso, apesar de sabermos que a escola B, a média evoluiu mais, não sabemos se essa média traduz uma evolução coletiva ou se foi às custas da melhora no desempenho apenas dos bons alunos. Ou seja, pode ser que os que já sabiam mais passaram a saber ainda mais e os de pior desempenho continuaram com baixo aprendizado. O bacana é que os dados da Prova Brasil nos detalham isso. Iremos falar agora da distribuição dos alunos pelos padrões de desempenho. Para nos ajudar nessa análise, iremos lançar mão de uma classificação organizada pelo movimento Todos pela Educação, que com a ajuda do professor Chico Soares, fizeram a marcação, na escala de proficiência, dos padrões de desempenho, os quais no portal QEDU são classificados em ineficiente, básico, proficiente e avançado. Destaca-se que para cada disciplina e etapa, os valores que marcam cada padrão se distinguem, ok? Vamos visualizar como fica isso? Voltando ao portal QEDU, na aba Proficiência Aprendizado, conseguimos visualizar o percentual de alunos da Rede Municipal de Catalão que estão classificados em cada padrão de desempenho. Considerando o recorte matemática dos anos iniciais, comparando as duas últimas edições da Prova Brasil, 2011 e 2013, percebe-se que houve uma diminuição significativa do percentual de alunos nos níveis mais baixos de aprendizado. Voltando então à pergunta feita para as escolas A e B, para respondê-las, precisamos comparar o comportamento da escola de uma edição para outra. Não basta apenas aumentarmos a média. A escola que promove a equidade é aquela que propicia aprendizados não apenas para o grupo seleto, e sim para todos. Resumindo, uma boa evolução é aquela que vem acompanhada na redução do percentual de alunos nos padrões inadequados de aprendizagem, no caso insuficiente e básico. Tais diagnósticos embasaram a Rede de Catalão a desenhar suas metas. Mais do que avançar no indicador, a rede tem clareza que essa evolução precisa vir acompanhada de ações que garantam maior aprendizado para todos os alunos. Daí a necessidade de ações específicas para o grupo de estudantes que apresentam desempenho inadequado para a etapa cursada. O que a Rede de Catalão fez foi um trabalho a muitas mãos. Traçaram-se metas ousadas, pensando no que já fizeram e o que teriam condições de fazer melhor. Em suma, as metas não foram soltas e não vieram sem um contexto. Esse exercício é bem importante. Desenha-se metas em cima de um contexto,
de uma experiência construída, de planejamento de ações e, claro, replanejamento a partir do aprendizado daquilo que deu e não deu certo. Que tal você dar uma parada e fazer o seguinte exercício? Primeiro, identificar quais são os dados atuais da sua rede ou da sua escola. Segundo, identificar o IDEB, a proficiência, o fluxo e a distribuição dos alunos pelos padrões de desempenho. Logo após, traçar metas factíveis, porém ousadas. Antes de traçar a meta, seria super importante revisar o Plano Municipal de Educação e também analisar o que a rede ou a escola fez até essa caminhada, a fim de garantir a evolução dos indicadores apresentados. A partir desses registros, posso definir de forma coletiva e pactuada as próximas metas de aprendizado. O importante é que a partir do momento que você, sua rede, sua escola definem as metas, fica mais claro a todos onde queremos chegar. Daí segue-se para as próximas atividades, desenho, execução e acompanhamento das ações que serão executadas e implementadas a fim de garantir o atingimento das metas definidas e pactuadas. Vamos lá? Agir tendo um norte claro dá maior segurança para as ações. Educação é coisa muito séria para não agirmos de forma bem planejada. Trata-se do presente, do futuro de nossas crianças e jovens. Então, o desafio está dado. Espero que topem empreitada no desenho das metas para cumprimento a curto, médio e longo prazo. Vimos nesse vídeo como identificar as habilidades desenvolvidas pela maioria dos alunos da rede ou da escola, considerando o desempenho na Prova Brasil. Vimos também os caminhos para construir metas de aprendizagem para uma escola ou uma rede. Refletimos sobre a construção de metas, a importância de observar o contexto para esse desenho e delimitação de ações para que elas sejam ao mesmo tempo encorajadoras e factíveis. No próximo vídeo, iremos detalhar um pouco mais a relação entre as metas desenhadas e as ações desenvolvidas pelo professor, pela escola e secretaria. Esperamos ter contribuído com o seu trabalho. Vamos juntos rumo a uma gestão pedagógica que garanta maior aprendizado a cada aluno desse país. Abraços e até o próximo vídeo.